Já vimos este ciclo de vida genérico do projeto. Estamos agora a concentrar-nos nesta parte, que é uma das mais trabalhosas para o estudo de projeto, na medida em que há um conjunto de planos e de coisas que têm que ser construídas. E o primeiro desafio que teria para vós era que fossem novamente ao fórum e que pudessem escrever lá o que é para vocês o âmbito de um projeto. Claro, pausa o vídeo para isso. Muito obrigado pelo seu contributo. Vamos do âmbito, que é o conjunto dos processos necessários para garantir que todo o trabalho que está previsto é efetivamente realizado. E, portanto, tem a ver com aquilo que está ou não incluído no projeto, muito mais do que sobre o trabalho que se vai efetivamente realizar no projeto. Porque estamos a falar da gestão de âmbito, recordo. E a gestão de âmbito compreende a gestão do produto ou a gestão do serviço que deve ser entregue como resultado final do projeto e deve-se preocupar com características e funções que descrevem o produto, serviço ou resultado que se espera atingir. Normalmente chamamos a isso requisitos. Depois há o âmbito do projeto e esse tem a ver com todo o trabalho necessário para poder entregar o âmbito do produto que foi preconizado. Vamos dar um exemplo. Imagino que tem como requisito o automóvel ser bonito, ter um consumo razoável e ser seguro. Seria este um bom requisito para o seu trabalho? Dificilmente. Porquê? Compare-o com o exemplo que darei em seguida. Queremos antes um automóvel que seja um modelo com menos de 2 anos no mercado, com um consumo abaixo dos 5 litros aos 100 e que tenha uma distância de travagem de 50 km, quando a 50 km/h inferior a 25 metros em piso seco. Estes são requisitos objetivos, facilmente quantificáveis e facilmente verificáveis. Portanto, muito mais desejáveis do que os anteriores. Esses requisitos, no todo, vão constituir um conjunto de atividades que terão que ser desenvolvidas, tendo por objetivo realizar o trabalho do projeto. Existe uma ferramenta chamada Work Breakdown Structure, ou como chamam os brasileiros, uma estrutura analítica de trabalho. O nome não é mau, porque leva-nos e remete-nos para a análise do trabalho que tem que ser feito e falo em forma de árvore, o que ajuda a visualizar. Portanto, é uma forma de organizar o trabalho e também de ajuda na comunicação. É uma decomposição hierárquica, ou seja, começa pelo agregado e vai-se desagregando cada vez mais a cada nível que vai passando. Deve definir todo o âmbito do projeto. E os níveis mais baixos chamamos pacotes de trabalho ou work packages e são orientados ao produto. E esse é um outro conceito também relevante. Um exemplo de uma Work Breakdown Structure é a que está aqui. E o que vemos é um projeto de internet lá em cima e depois vemos que ele terá 5 etapas: concepção, web design, desenvolvimento, rollout e suporte. E depois a área de concepção terá aquelas etapas que estão no nível 2. E a de definição de requisitos terá aquele conjunto de subtarefas, pacotes de trabalho, que estão no nível 3. Um outro exemplo, mais orientado ao produto. Reparem que estamos essencialmente a fazer a mesma coisa, mas a organização é muito diferente porque ali em cima temos a organização ao processo, aqui embaixo ao produto. Saliente-se, portanto, que não existem WBS corretas ou erradas. Existem umas mais alinhadas a uma filosofia ou outra. Claro, há algumas que estão mal por definição, mas isso é outra. Vamos lá então abordar algumas das regras de composição. A decomposição pode ser feita por componentes do produto, vimos isso num dos exemplos há pouco, por funções do produto, por fases ou por áreas geográficas. Pode fazer sentido. Nunca, mas nunca, deverá ser feita por unidades orgânicas ou por departamentos. Isso nunca deve acontecer, porque os projetos são, por definição, matriciais e não queremos introduzir estruturas hierárquicas na sua organização. Elas existem, elas contribuem com recursos para o projeto, mas não devem ser incluídas como formas de organizar o trabalho, porque senão não precisamos de projetos. E depois,
Como níveis de decomposição podemos ter estes, poderá haver outros. Programa, projeto, subprojeto, fase, componente, work package. Poderão haver outros pelo meio se for necessário. Um dos problemas que normalmente temos é que quando estamos a começar o projeto não temos a informação toda, ou então a informação necessária para a execução é tão grande e tão detalhada que demoraríamos anos a completá-la. Por isso existe uma técnica chamada de Rolling Wave Planning e que na base significa que nós planeamos só a fase seguinte, deixando que as posteriores sejam planeadas quando estivermos mais próximo. Isso não quer dizer que a caixinha do topo, esta caixinha aqui em cima desta primeira fila, não tenha uma estimativa grosseira sobre custos e sobre tempos, mas não precisamos de estar a definir em detalhe cada uma das fases, senão antes de chegarmos ao momento exatamente anterior à sua execução. Algumas boas práticas. Bem, a WBS deve sempre ser construída para orientada aos resultados. Se tiver um entregável no fim, é sempre mais fácil de controlar. Devemos usar substantivos e não verbos em toda a estrutura até o último ponto. No último ponto, então devemos passar a ter verbos porque já estamos a falar de coisas próximas de atividades. Usar verbos nas atividades, como vos dizia, deve conter todo o trabalho, mesmo o trabalho de gestão de projeto, o trabalho de comunicação, as reuniões, tudo isso deve lá estar. Deve incluir todos os entregáveis, internos ou externos. Os relatórios que são feitos por controle do projeto devem estar na WBS. Deve incluir todos os entregáveis de gestão de projeto, como vos dizia. Não é importante a ordem. Organizamos da forma que nos fizer mais sentido, exceto se forem fases, porque as fases são cronológicas e é para nós mais fácil tê-las ordenadas. Também não deve ser critério saber quem vai fazer o quê e agrupar as atividades porque a pessoa A ou a pessoa B vai fazer aquele bloco. Não. É exatamente por isso que trabalhamos em WBS para ver uma estrutura organizada do trabalho e não segregada por autor. E deve ser criada em equipa, porque quando trabalhamos juntos as coisas ficam mais corretas e qualquer um dos membros da equipa pode suscitar uma dúvida ou um tópico que não tinha sido lembrado pelo. Agora que terminou de rever estes conceitos, ia-lhe pedir que voltasse a parar o vídeo, voltasse ao fórum e procurasse responder novamente a cada uma das perguntas que foi formulada ao longo deste vídeo. Depois, por favor, compare as respostas dadas antes com as respostas que deu depois de ter sido exposta a estes conceitos. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Caso tenha ficado com dúvidas ou queira dar feedback sobre este vídeo, siga os passos descritos no slide. Obrigado.